Jonathan Edwards nasceu em um mundo à beira de grandes mudanças. Era o ano de 1703 e as colônias americanas ainda estavam tomando forma. O local de nascimento de Edwards, East Windsor, Connecticut, era uma cidade na fronteira. A vida era difícil, mas havia um espírito de fé e determinação no ar. O pai de Edwards, Timothy, era um pastor respeitado. Ele incutiu no jovem Jonathan um profundo amor a Deus e às Escrituras. A mãe de Jonathan, Esther, incentivou sua curiosidade intelectual. Sua casa era cheia de livros. Mesmo quando menino, Edwards demonstrava um intelecto notável. Ele devorava livros sobre teologia, filosofia e história natural. Ele passava horas em contemplação e oração. As sementes de uma vida extraordinária estavam sendo semeadas. Aos 13 anos, Edwards ingressou na Universidade de Yale. Ele se destacou em seus estudos. Ele se formou como o melhor da turma em 1720. O tempo de Edwards em Yale foi marcado tanto por realizações acadêmicas quanto por buscas espirituais. Ele mergulhou nas obras de pensadores iluministas como John Locke. Ele lutou com questões de razão, fé e a natureza da realidade. Em meio a tudo isso, sua fé permaneceu forte. Ele experimentou uma profunda experiência de conversão durante este tempo. A destreza intelectual de Edwards era inegável. Ele possuía uma mente perspicaz e um dom para a linguagem. Ele era fluente em latim, grego e hebraico. Ele escrevia com clareza, precisão e uma rara profundidade de pensamento. Depois de se formar em Yale, Edwards continuou seus estudos. Ele serviu como tutor na faculdade por 2 anos. Durante esse tempo, ele sentiu um chamado crescente para o ministério. Ele tinha um desejo ardente de compartilhar as verdades que havia descoberto. Em 1727, Edwards aceitou o cargo de pastor assistente de seu avô, Solomon Stoddard, em Northampton, Massachusetts. Northampton era uma cidade importante. A congregação era grande e influente. Era uma oportunidade desafiadora, mas emocionante para o jovem ministro. Edwards abordou seu ministério com zelo e intelecto característicos. Ele era um pregador talentoso. Seus sermões não eram meras recitações de doutrina. Eles eram explorações apaixonadas e instigantes da condição humana e da natureza de Deus. O ministério de Edwards coincidiu com um período de intenso fervor religioso na América, conhecido como o Grande Despertar. Por todas as colônias, as pessoas estavam experimentando um senso renovado de fome espiritual. Os sermões de Edwards, com sua ênfase na conversão pessoal e na soberania de Deus, ressoaram profundamente com esse anseio. Seu sermão mais famoso, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, pregado em 1741, é uma obra-prima da literatura americana primitiva. É um retrato rígido e inflexível da posição precária da humanidade diante de um Deus santo. O sermão teve um impacto profundo em seus ouvintes. Muitos foram movidos às lágrimas e gritos de arrependimento. Edwards se tornou uma figura líder no Grande Despertar. Seus sermões e escritos ajudaram a espalhar o avivamento por toda a Nova Inglaterra e além. Ele se envolveu em debates teológicos. Ele se correspondeu com outros líderes religiosos. Ele desafiou a complacência e a apatia espiritual que via na sociedade. Um tempo de prova, discórdia e partida de Northampton. O Grande Despertar, embora fosse uma época de grande renovação espiritual, não foi isento de controvérsias. O próprio ministério de Edwards em Northampton enfrentou crescente oposição. Sua insistência em padrões rígidos de piedade e sua pregação intransigente sobre pecado e julgamento alienaram alguns membros de sua congregação. Em 1750, após uma longa e amarga disputa sobre os requisitos para ser membro da igreja, Edwards foi demitido de seu cargo em Northampton.
Foi uma experiência dolorosa para Edwards e sua família. Eles foram forçados a deixar a cidade onde viveram e ministraram por mais de 2 décadas. A demissão de Edwards é um lembrete de que mesmo os indivíduos mais devotos e bem-intencionados podem enfrentar oposição e rejeição. Também destaca as complexidades da liderança religiosa e os desafios de equilibrar convicção com compaixão. Novos começos. Edwards, em Stockbridge. Apesar do revés em Northampton, Edwards não perdeu a fé nem a paixão pelo ministério. Em 1751, ele aceitou um chamado para servir como missionário para os índios Housatonic em Stockbridge, Massachusetts. Stockbridge era muito diferente de Northampton. Era uma comunidade pequena e isolada. O trabalho era desafiador. No entanto, Edwards abraçou este novo capítulo com humildade e determinação. Ele aprendeu a língua do povo Housatonic. Ele ministrou as suas necessidades espirituais e físicas. Ele continuou sua escrita e reflexões teológicas. O tempo de Edwards em Stockbridge, embora marcado por dificuldades, provou ser um período de grande crescimento intelectual e espiritual. Foi durante esse tempo que ele escreveu algumas de suas obras teológicas mais importantes, incluindo Liberdade da Vontade e A Natureza da Verdadeira Virtude. Em 1757, Edwards recebeu um chamado inesperado para servir como presidente do College of New Jersey, mais tarde conhecido como Universidade de Princeton. Ele hesitou em aceitar a princípio, mas acabou concordando, vendo isso como uma oportunidade de moldar as mentes das futuras gerações. A gestão de Edwards em Princeton foi tragicamente interrompida. Ele morreu em 1758, aos 54 anos de complicações decorrentes da inoculação contra a varíola. Apesar de sua vida relativamente curta, Edwards deixou uma marca indelével no pensamento religioso americano. Seus sermões e escritos ajudaram a moldar o curso do primeiro grande despertar. Eles continuam a desafiar e inspirar leitores hoje. Edwards era uma figura complexa e frequentemente contraditória. Ele era um homem de profunda fé e intelecto rigoroso. A chama duradoura. A influência de Edwards na teologia e no pensamento. O legado de Edwards se estende muito além de seu próprio tempo. Ele é considerado um dos teólogos e filósofos mais importantes que a América já produziu. Sua obra continua a ser estudada e debatida por estudiosos hoje. Edwards era um defensor da teologia calvinista. Ele enfatizou a soberania de Deus, a depravação do homem e a necessidade da graça de Deus para a salvação. No entanto, ele também era um pensador profundo que lutou com questões de livre-arbítrio, determinismo e a natureza da realidade. Seus escritos são caracterizados por uma rara combinação de rigor intelectual e paixão espiritual. Ele escreveu sobre uma ampla gama de assuntos, incluindo teologia, filosofia, metafísica, ética e revivalismo. Sua obra é leitura essencial para qualquer pessoa que busca entender o desenvolvimento do pensamento religioso americano. Jonathan Edwards. Um legado de fé, intelecto e convicção inabalável. A vida de Jonathan Edwards foi um testemunho do poder da fé, da importância da investigação intelectual e da coragem de defender suas crenças. Ele foi um homem de seu tempo, profundamente moldado pelas correntes religiosas e intelectuais da América colonial. Ele também foi um homem à frente de seu tempo, cujos escritos continuam a ressoar com os leitores séculos depois. O legado de Edwards é um lembrete de que fé e razão não são incompatíveis. Na verdade, eles podem se complementar e enriquecer mutuamente. Ele nos desafia a viver vidas de propósito e convicção. Ele nos inspira a buscar a verdade com nossos corações e nossas mentes.